Queridos amigos e irmãos da União Espírita Maria de Nazaré, que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade desse reencontro. E principalmente nesse momento de festa, 96 anos da União Espírita Maria de Nazaré, quase um século de trabalhos voltado para o Evangelho de Jesus, este farol levando a boa nova, acalmando as pessoas, consolando, ajudando. Quantos corações foram ajudados durante esse período, Nós recebemos a informação de Cleide sobre realmente os fundadores desta casa. Eu gostaria de pedir licença a vocês para ver realmente os participantes que fundaram a União Espírita Maria de Nazaré. O ano de fundação foi 1925. Vejam só, muito tempo faz, que grupos de pessoas se uniram para fundar esta casa maravilhosa, E entre eles nós temos Firmino Francisco da Silva, que foi o primeiro presidente, e tiveram os outros sócios chamados Arcelino Marques da Silva, José Rinaldo, Severina Alves, José Alves da Silva, Francisco Sales, João Batista Alves de Melo, José Carlos Pacheco. Todos esses já desencarnaram, já estão no mundo espiritual. Quem sabe já reencarnaram alguns, quem sabe, para voltar, para retomar os trabalhos nesta casa, Porque nós sabemos que nós somos eternos e que nós continuamos um trabalho e desencarnamos, depois nos preparamos melhor e voltamos para dar continuidade a esse trabalho. Por isso eu acredito que nesse momento de transição que nós estamos vivendo, existe a colaboração dos espíritos encarnados também, que tem uma compreensão melhor de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, o primeiro endereço da União Espírita foi na Rua Constância, no bairro do Fundão. É o primeiro endereço quando fundaram a casa, Segundo o presidente, o saudoso irmão Pedro Marques dos Santos, Outros presidentes também tiveram. A irmã Valdeci, a saudosa Valda, como era conhecida, o irmão Antônio Alves, também falecido, Dando continuidade na presidência, tivemos o irmão Severino Batista Júnior, a irmã Cleide Cavalcante Bezerra, que é a atual vice-presidente, nossa amiga, e atualmente na presidência a nossa irmã Maria José da Rocha Silva, nossa Zezinha, que está à frente como presidente da casa hoje. Os primeiros trabalhos, além dos fundadores, podemos salientar os primeiros trabalhadores. Dona Lia, com mais de 60 anos interruptos na casa, e continua presente. Maria Guaraci, Zezinha, Pedro Araújo e Amara Santos, ambos desencarnados. A irmã Edilena Queiroz. Então, nós fizemos uma apanhada para não ficar ninguém de fora. Parabenizar todo esse pessoal que continua à frente da União Espírita Maria de Nazaré. E nesse momento nós vamos unir nossos pensamentos, evocando realmente essa pleiade de espíritos trabalhadores da União Espírita Maria de Nazaré, para que juntos possamos agradecer, fazendo a prece final dos trabalhos que nós vamos realizar agora. Então, Jesus, nós te agradecemos por esta casa, abençoa todos os trabalhadores, abençoa cada um de nós, abençoa, Jesus, os propósitos do bem que a União Espírita Maria de Nazaré se comprometeu contigo, Jesus, de trazer a tua mensagem para ajudar a libertar cada um de nós nessa jornada tão difícil aqui no mundo de provas e expiações. Certo, Senhor, da tua presença, da presença da nossa mãe querida Maria de Nazaré, que está à frente dos trabalhos desta casa,
que ela possa nos envolver com seu manto de paz, de esperança, de amor e de fraternidade. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos dar início à nossa palestra comemorativa de hoje, sobre os 96 anos desta casa maravilhosa. Então, meus irmãos, é com muita alegria, como bem falei, e nós estamos passando pelo momento de transição para uma nova era, né? E nós vemos que os evangelhos anunciam realmente esse momento, que quando chegasse tudo isso que nós estamos vivendo aqui na Terra, todas essas dificuldades, todos esses acontecimentos, nós estaríamos recebendo os sinais para esse momento tão importante na nossa Terra, né? Esse momento que se repete para cada um de nós. Muitos de nós viemos de Capela, do sistema de Capela, onde tudo que está acontecendo hoje na Terra aqui, esse processo, nós já vivenciamos no passado. E é chegada agora a outra oportunidade de a gente renovar essa experiência, mais preparados com a doutrina espírita dessa vez. Com a doutrina espírita que veio trazer a paz no coração para que a gente possa suportar, para que a gente possa compreender o Consolador que veio para nos fortalecer diante dessa transição que nós estamos passando, naturalmente, pelo progresso, pela lei do progresso, que faz com que tudo se transforme na vida. Então, os Espíritos dizem que nós iríamos escutar sobre guerras, rumores de guerra, mas que isso não perturbasse o nosso coração, conquanto tudo isso é preciso acontecer, porque ainda não é o final de tudo que nós vamos passar. Nós vamos ver, assim, povo se levantar contra povo, nós vamos ver reinos contra reinos, nós vamos ver peste, doenças, estamos vendo os vírus que nós estamos recebendo na Terra, doenças difíceis de ser tratadas. Nós estamos vendo a fome que campeia na Terra. Continua muitas pessoas morrendo de fome, ninguém se lembra disso. Nós estamos também sabendo que existem tremores em vários locais da Terra, mas tudo isso que estamos passando ainda é o começo dessa transição que nós devemos passar para melhor, na verdade. Então nós estamos vendo o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra. Nós perguntamos, será que o bem algum dia será implantado na Terra? Com certeza já está sendo feito o reinado, que é realmente o Consolador que veio para isso, transformar a humanidade. Qual é o objetivo da doutrina espírita, segundo Allan Kardec? É a transformação da humanidade. E nós estamos vendo realmente como essa ordem, porque muitas vezes a gente pergunta, será que no futuro todos serão espíritas? Allan Kardec já nos disse que no futuro todas as religiões pensarão como o espiritismo, ou seja, haverá um só pastor e um só rebanho, porque isso está escrito nas profecias e não pode ser diferente, porque tudo vai se cumprir com certeza, de acordo com Jesus, de acordo com os profetas que trouxeram para todos nós esta maravilhosa informação sobre a vida futura. Então, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para de regeneração? Será que vai ser num passo de mágica isso? O assunto que nós estamos falando hoje, que é o tema da nossa palestra, é o espiritualismo versus o materialismo frente à nova era. Então, desde que nós nos entendemos de gente, que nós vemos o confronto do mundo espiritual com o mundo material, ou seja, os materialistas que não acreditam em Deus e aqueles que buscam, já amadurecidos, que buscam consolidar cada vez mais a certeza da imortalidade do ser que todos nós somos. A ciência hoje vem colaborando com isso,
porque o Espiritismo chegou justamente no momento onde a humanidade alcança patamares nunca antes alcançados na intelectualidade, na compreensão. A ciência vem colaborando, nos dando conforto, as máquinas modernas, a computação. Nós estamos vendo a medicina dando um grande salto, mas com todas essas informações da ciência, a ciência parou diante da falta de matéria, porque hoje, com a física quântica, todos nós sabemos que, na verdade, a matéria é a energia em movimento que coagula nessa velocidade fantástica. Então, quando a ciência estuda a matéria e não mais encontra a matéria para estudar, porque a matéria é uma ilusão. Quando a matéria é analisada dessa forma científica, ela passa a não existir mais, ela é apenas uma energia, que essa energia, a nossa alma, o nosso espírito, que aglutina essas moléculas, essas partículas atômicas, todas são governadas pelo espírito imortal que somos. Então hoje nós vemos vários cientistas falando sobre a importância do espírito imortal. Não fala o espírito, mas fala da inteligência, né? Mas na verdade tudo que a ciência hoje vem nos relatando sobre a imortalidade do ser, sobre o cuidado que nós devemos ter com o pensamento, porque todas as vezes que nós pensamos em algo negativo, nós damos um início químico em nosso organismo, jogamos na corrente sanguínea elementos que vão ao encontro de mais de 100 trilhões de células que compõem nosso organismo, e ali destrambelha todo o nosso sistema orgânico, por conta do pensamento de mágoa, o pensamento de rancor, ou seja, a inveja e tantas outras coisas mais, o orgulho, a vaidade, que são as grandes chagas da humanidade. Então, a ciência vem colaborando justamente no momento exato. A doutrina espírita, com seu caráter científico, veio trazer as respostas que a ciência materialista não tinha. Vai além da matéria, a antimatéria, ou seja, dá continuidade ao ser imortal que somos, porque nós estamos mergulhados nesse oceano fluídico, que se chama o fluido cósmico universal, de onde tudo partiu, de onde tudo vem, a fonte de tudo, que é Deus. Porque o fluido cósmico universal é o sentimento de Deus, onde todos nós, todos os seres vivos, todo o universo está mergulhado e sendo dirigido por Ele, porque as rédeas da nossa vida e de toda a vida do cosmos está nas mãos de Deus. Nós sabemos que Jesus foi escolhido por Deus para ser o governador do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um arquiteto sideral, comandando uma equipe de outros espíritos no mesmo grau crístico, para fazer com que esta terra maravilhosa, assim que se desprendeu do Sol, aquela massa fumegante na órbita do Sol, esfriando, e Jesus com sua equipe trabalhando biologicamente como verdadeiros artistas, criando o ambiente através dos séculos e dos séculos, dos milhões e milhões de anos, para hoje nós estamos aqui na Terra. Nesse segundo estágio da Terra, nós vivemos um mundo primitivo aqui na Terra, onde vários espíritos como nós também, muitos deles vieram começar a nossa vida aqui na Terra, mas a grande maioria já vieram de outros orbes, porque nós somos seres extraterrestres. Nós ficamos procurando disco voador, procurando extraterrestre. Na verdade, nós somos extraterrestres. Nós viemos do cosmos e nossa casa é o cosmos. Então a Terra, dentro do seu ciclo natural de desenvolvimento, de progresso, chegou nesse momento de transição planetária, onde não mais vai ser um mundo de provas e expiações como nós conhecemos. O que é mundo de provas e expiações? O nome já diz, provas nós devemos passar, nós estudamos no mundo espiritual, nos preparamos
e rogamos a Deus uma oportunidade de aqui passar pelas provas necessárias para testar nossa alma. Então, quantas provas nós temos aqui na Terra? A prova da riqueza, a prova da beleza física, a prova da inteligência, das facilidades, a prova das dificuldades, a prova de ser um trabalhador humilde, ser mandado, ser explorado muitas vezes, a prova daquele que vem com o poder e o dinheiro, achando que tudo está pronto na sua vida. Então são provas que nós devemos passar nesses mundos de provas e expiações que nós vivemos. Por isso há esse conflito. Aquele que vive na abundância, que tem o poder nas mãos, nem acredita em Deus, nem acredita que o mundo espiritual existe, porque é uma trave nos seus olhos, dificultando realmente, é uma prova terrível o poder e o dinheiro nas mãos de cada um de nós, porque nós vemos, criticamos muitos desses que estão aí tripudiando com as oportunidades que tiveram de Deus, mas como seria que nós iríamos agir se nós estivéssemos no lugar de todos eles? Então o Consolador veio no momento exato, o Consolador que veio relembrar tudo que Jesus nos disse e veio ensinar novas coisas. Nós estamos vendo através das obras mediúnicas de Chico Xavier e de tantos outros médios, trazendo realmente informações do mundo espiritual. Esse mundo natural de onde nós viemos e que está aqui entre nós, que os nossos olhos físicos não percebem. Alguns têm a missão, têm a mediunidade, o dom da mediunidade dado por Deus, que é uma questão orgânica de cada um de nós, porque quando nós nascemos com esta condição da mediunidade, nós temos acesso, levantamos os véus e passamos a ser instrumento dos Espíritos, na transmissão dos seus ensinamentos. E Chico Xavier é um exemplo maravilhoso, um dos maiores exemplos que nós podemos ter na Terra a respeito da mediunidade, trazendo uma leva de várias obras, mais de 400, mais de 500 hoje, porque catalogando outros trechos que ele tinha deixado hoje, fizeram a composição de outras obras e ele atingiu mais de 500 obras psicografadas, o mundo espiritual jogando sobre todos nós o manancial de conhecimento que a doutrina espírita veio com esta missão de trazer para todos nós, para transformar a humanidade. Então, será que no futuro todo mundo vai pensar assim como a doutrina espírita nos ensina? Claro que vai, porque essa é a lei do progresso. Nós temos a experiência no dia a dia. Quando nós compreendemos, por exemplo, eu sempre falo nesse exemplo, que é um exemplo simples, mas que todos nós passamos por ele. O cinto de segurança que nós usamos. Anos atrás, nós nos lembramos que ninguém usava cinto. Eu mesmo não usava o cinto. Sofri um acidente e tenho uma deficiência no meu olho direito por conta desse acidente, porque eu não usava o cinto de segurança. E hoje, graças à ciência, todos nós usamos o cinto de segurança. Entramos no carro, já colocamos o cinto. Com medo de multas? Claro que não. No começo, as multas pesadas serviram para que a gente tomasse uma atitude e mudasse nosso rumo. Mas a consciência é que fez mudar. Então, no futuro, a consciência, a maturidade do espírito, adquirida com os ensinamentos espíritas, vai fazer com que todas as pessoas tenham uma fé raciocinada, que todas as pessoas, diante desta lei de ação e reação, parem no momento que for agir. E nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que a lei de Deus está dentro do coração, na intimidade de cada um de nós. Onde é que está a lei de Deus? Senão, quando nós erramos, imediatamente nós escutamos aquela voz interior achando que é nós mesmos. Você está errado. Por que não muda? Por que não faz assim? Por que não agiu dessa maneira? Então isso é a lei de Deus. E nós temos o livre-arbítrio de seguir no erro ou mudar. Então o Consolador veio ampliar nossos sentimentos, nossa paz interior.
o Consolador que veio no dia 31 de março de 1848, assim como Jesus prometeu há 2000 anos atrás, quando ele viu que se aproximava o seu retorno à pátria espiritual. Ele disse: se me amas, não vos preocupeis, porque eu pedirei ao Pai um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que vem ensinar novas coisas e relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então Jesus anunciou o Consolador para todos nós. E no dia 31 de março de 1848, ao meio-dia, quando Karl Marx fazia o seu discurso comunista, afirmando que a religião era o ópio do povo, banindo Deus do coração da humanidade naquela época, porque as pessoas passaram a acreditar naquele discurso comunista de Karl Marx, dizendo que a religião era o ópio do povo, ou seja, que Deus não existia. E quantas pessoas baniram do coração Deus por conta dessa mensagem equivocada. Portanto, nesse mesmo dia 31 de março de 1848, quando Karl Marx fazia o seu discurso ao meio-dia, às 19h30 desse mesmo dia à noite, num lugarejozinho chamado Hydeville, nos Estados Unidos, a família Fox travava uma dificuldade imensa porque morava numa casa mal assombrada, onde os pratos voavam pela cozinha, as roupas pegavam fogo. E ali naquela noite, aquelas irmãs, antes de dormir, escutaram na parede pancadas, como todos os dias escutavam. E a menorzinha resolveu desafiar e disse: pé rachado, chamando aquelas pancadas de pé rachado, porque achavam que era o demônio, tudo era o demônio. Hoje ainda muita gente acha que tudo é o demônio. Apesar da doutrina espírita vem dizer que demônio não existe, que os demônios são as almas daqueles homens malvados que aqui viveram, porque a morte não transforma ninguém. Nós levamos no coração aquilo que somos. Então, a grande luta do espiritualismo e do materialismo tem que ser travado agora, na consciência que nós estamos tomando com a doutrina espírita, porque cada momento que nós descobrimos, que nós ampliamos nossa compreensão sobre a realidade do ser imortal que somos, nós passamos a mudar. Assim como não mais não mais deixamos de usar o cinto de segurança pela compreensão que a ciência materialista nos trouxe, a ciência espírita vem trazer a relação íntima que nós temos com o mundo espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos, e o Espírito Verdade responde de forma magistral, dizendo: muito mais do que imaginais, de ordinário dirige vossas vidas. E se a partir do momento que nós temos essa consciência, que os espíritos onde nós estamos aqui envolvidos, sendo influenciados a cada momento, influenciam muito mais do que nós imaginamos, nós passamos a ter hábitos diferentes na nossa vida. Assim como nós mudamos nossos hábitos quando a ciência nos informa que devemos lavar as mãos, que devemos utilizar o álcool para não nos infectarmos com esse vírus, que devemos usar a máscara, ter a distância correta. Então, tudo isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ciência vem trazendo as informações e nós vamos nos libertando, vamos adquirindo novos hábitos de viver, higiênicos, escovar os dentes, tomar banho, cuidar da nossa alimentação frugal. Tudo isso é o conhecimento que traz uma transformação. Então, a ciência espírita está também fazendo essa grande mudança no coração de cada um de nós. Nós vemos hoje as casas religiosas abarrotadas pelas informações que caem do céu a todo momento sobre nossas cabeças, os pensamentos éticos, os pensamentos elevados que nós recebemos a todo momento dos bons espíritos, que são sementes que vão caindo em nosso coração e nos fortalecendo para essa grande mudança que o momento, a era nova, nos convida a fazer.
Então é chegado o momento do Espiritismo cumprir o seu papel. O Consolador, que é o Espírito verdade, assim como Santo Agostinho fala no Evangelho, é justamente o Consolador que veio fazer a grande proposta, veio trazer a grande proposta da doutrina espírita, que é a compreensão do que estamos vivendo, que é a maneira correta de a gente conduzir nossas vidas para que nós possamos evoluir e voltar para a nossa casa espiritual renovados, fortalecidos, mais leves, o nosso peso atômico mais leve, nosso peso espiritual mais leve, nosso corpo espiritual mais translúcido, porque nós estamos nesse laboratório do mundo espiritual, onde é aqui o choque das emoções com a criatura, o alimento que nos mantém vivo, o movimento do nosso corpo, as alegrias que nós temos com o trabalho que realizamos e as tristezas que nós recebemos com as injúrias, com as pancadas naturais, com as tempestades que nós devemos passar, que servirão para nosso crescimento também de acordo com essa compreensão que nós tivermos. Porque aquele que compreende a função da dor, ele passa a tirar proveito da dor. Não que seja um masoquista que vá sofrer para poder... Não é isso, é a compreensão. Nós ficamos humildes diante da compreensão das dores, porque passamos a compreender que a dor que nós sofremos é justa, que não existe injustiça, ninguém tem nos ombros nada injustamente. Todos nós estamos dentro de uma lei inexorável, uma lei rígida, tão rígida e importante quanto a lei de gravidade que nos mantém de pé. É a lei moral que nós devemos cuidar dela, porque o homem foi à Lua, o homem foi a Marte, o homem faz viagem maravilhosa pelo corpo físico, através das artérias, vendo o corpo por dentro. Nós estamos vendo agora sobre o estudo desse medicamento ivermectina, espetacular, a doutora Lucy Kerr falando sobre isso, ela dizendo que a ivermectina foi colocada uma questão atômica nesse remédio e passou os cientistas a percorrer a ação da ivermectina dentro do corpo de cada um de nós e descobriram quantos benefícios, além da proteção desse vírus que ela nos traz. Benefícios para nossos órgãos, porque ela, além de proteger as células, por conta desse vírus, desse contato, ela, além disso, protege nossos órgãos, o fígado, os rins, o coração e assim vai. Então, o que é isso? A ciência mostrando, ampliando o nosso conhecimento e nós passamos a ter a compreensão disso e mudamos nossos hábitos e passamos a ter cuidado com a nossa vida. Então, nós estamos vendo, os tempos são chegados. Dizem todas as partes que os tempos são chegados. Mas será que os tempos estão chegados? São tempos de calamidades, são tempos de mortes, que todos nós só vemos esse lado. Quando nós escutamos os tempos são chegados, nós trememos nas bases, porque nós temos esse hábito de levar tudo para a questão da dor, do sofrimento, porque nós estamos no mundo de dor e sofrimento, e é natural que tudo que nos apresente aos nossos olhos nos leve a essa ilusão que a dor é um sofrimento, quando a dor é justamente o remédio que nós estamos recebendo. Porque esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo, é um momento glorioso, sagrado, que Deus nos oferece para que demos uma parada, para que possamos dar uma parada diante de nós mesmos. Deixamos de parar para olhar a vida do outro, porque todos nós fomos chamados para olhar para dentro de nós, para olhar e perguntar o que estamos fazendo, o que podemos fazer para melhorar a nossa vida. Como nos livrar dessa tempestade que estamos vivendo, desses cataclismos que todos nós estamos vendo a todo momento. E os Espíritos dizem que o grande cataclismo, na verdade, não vão ser cataclismos materiais, como tsunamis, como tremor de terra, como peste, doenças,
mortes em grande quantidade. Tudo isso é um processo de aceleramento que Deus permite, porque todos nós sabemos que a morte não existe. É apenas uma mudança de vibração. Nós sairmos desse mundo grosseiro, pesado, desse laboratório passageiro, que aqui é uma experiência, e voltarmos naturalmente para a nossa casa. O mundo está numa verdadeira mudança e nós devemos observar isso. As coisas sendo encaixotadas, já está determinado a partida, não mais poderemos ficar nesse mundo velho, porque este mundo velho vai ser reformado, está sendo reformado. E nós começamos a perceber duas civilizações juntas, duas humanidades que estão aqui em antagonismo, uma lutando com a outra, porque uma é totalmente diferente da outra. Nós vemos um grupo de pessoas lutarem para a libertação do aborto, para a legalização do aborto, por exemplo. Nós vemos pessoas lutando para que nossos filhos sejam degenerados, lutando para que a família se acabe, quando nós vemos outro grupo de pessoas sintonizado com o cristianismo, com o que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, que a família é a base da sociedade, que nossos filhos são os homens de amanhã. Se nós tivermos no momento relaxar com as nossas crianças, quem vão ser os homens do futuro? Se nós relaxarmos com as nossas obrigações morais diante de um aborto, o que nós vamos fazer com esse karma que nós vamos levar de assassinatos cruéis, aqueles fetos indefesos que estão ali? Mas isso é outro assunto que nós estamos colocando aqui, porque tudo faz parte desse momento de transição que nós estamos passando. Então os Espíritos nos aconselham, quando a aurora de dias maravilhosos surgir para todos nós, que é esse momento, a aurora de dias maravilhosos. A aurora, o sol está se escondendo para a noite negra, a tempestade está chegando, mas nós temos a certeza que o dia vai nascer e a terra renovada, uma casa limpa, perfumada que nos aguarda. E esta casa é necessário o trabalho de cada um de nós, porque não vamos ter que esperar pelos outros, porque se ficarmos esperando que o governo faça, que as outras pessoas se reúnam, que cada um faça seu papel, isso sim, nós temos que fazer o nosso, a responsabilidade de cada um. Esse é o momento que nós estamos vivendo de pandemia, é o chamamento para essa análise, essa viagem interior que Paulo de Tarso nos convida, a estrada de Damasco, e pararmos diante da luz da doutrina espírita e perguntar: Senhor, que queres que eu faça agora? Que queres que eu faça agora, Senhor? Porque agora eu tenho consciência das minhas obrigações e consciência que todo bem que eu fizer é a mim mesmo, todo bem que eu fizer ao próximo, porque quando nós olharmos para o nosso semelhante e nele ver o espelho, o nosso rosto, nele ver a extensão de nós próprios, nós estaremos realmente habilitados para o mundo de regeneração. Portanto, quantos espíritos estão sendo afastados nesse momento? Nós recebemos mensagem recentemente do espírito Zias. Ele diz que estava administrando e presidindo realmente grande quantidade de espíritos que estavam sendo afastados da Terra por não ter mais a condição de continuar neste planeta, que o magnetismo está mudando. Na era de Aquário, agora nós sentimos, muitos de nós não conseguimos dormir de noite, nós nos sentimos trêmulos muitas vezes, a taquicardia, nós ficamos com a nossa pressão no pico, às vezes baixa demais. O que é que está acontecendo conosco, meus irmãos? Senão o chamamento dos dias, que os dias são chegados, os sinais que nós devemos aproveitar. Então, feliz daquele que é espírita, feliz daquele que pratica o espiritismo, porque é um ser que está conectado com as verdades espirituais do momento que nós estamos vivendo. Então, em Obras Póstumas, o Espírito Verdade fala justamente sobre isso.
sobre que nós íamos ver crianças se suicidarem em grande quantidade, e nós estamos vendo isso. Eu perdi essa semana retrasada um grande amigo que não era espírita, mas que tirou sua própria vida, e aquilo impactou meu coração, porque eu vi um momento de fragilidade daquele que não buscam as coisas espirituais, daquele que se envolve com a ilusão do mundo materialista que nós vivemos. Então, aquele que acredita que só aqui é vida, realmente está com grandes possibilidades de jogar fora a sua vida, conforme o nosso colega fez. Conforme a esposa de outro amigo meu também se jogou de um viaduto meses atrás, e pela segunda vez ela tentou se suicidar e conseguiu, infelizmente, dessa vez. E nós estamos vendo isso aqui na nossa periferia. E quantos estão agora, nesse momento, a cada 40 segundos um homem tira a vida, um ser humano se suicida? Isso são dados reais agora, atualmente, na Terra. Imagine você como o Consolador está evitando que tudo isso aconteça, essas tragédias. O Consolador veio para que nós abríssemos nossos olhos diante dos sinais que estamos vivendo. Então, feliz daquele que para e pensa antes de agir, antes de abrir a boca e falar. E eu me incluo nisso tudo, estou me incluindo nisso principalmente, porque sempre eu digo que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina espírita, essas verdades que eu aprendo todos os dias e que repasso para cada um de vocês, muitas delas eu não consigo ainda realizar na minha vida. E por isso eu tenho a consciência tranquila, a consciência que assino minha própria sentença, e muitas vezes no dia a dia, ou seja, com a maledicência, ou seja, criticando uma pessoa, porque nós temos esse hábito velho dentro de nós ainda, e é chegado os sinais do tempo, onde não mais poderemos adentrar no mundo de regeneração, carregando essas mazelas negativas que nós ainda temos no nosso coração. Por isso o tempo urge e é necessário que nós aproveitemos os ensinamentos do Consolador, para que ele nos dê a alegria de viver, para que ele nos faça ficar felizes diante das dificuldades que estamos passando, porque sabemos que elas são passageiras. Tudo vai passar na nossa vida. Nada é permanente aqui na Terra. Mundo de materiais, nós sabemos que tudo tem o começo, o meio e o fim. A própria Terra vai se extinguir e ela vai se transformar em outras energias para criar novos mundos, porque Deus trabalha e cria a todo momento, em toda a eternidade. Então, meus irmãos, nós estamos nesse momento da transição planetária e o papel do Espiritismo é fundamental. Então, muitas comunicações dos Espíritos confirmam que nós não vamos ter essa questão de processos dolorosos fisicamente, porque o processo mais doloroso é esse moral. A necessidade da mudança interior de cada um. Esse realmente vai ser um processo doloroso em cada um de nós. Porque as tsunamis, os terremotos, as doenças, os vírus, tudo isso passa, meus irmãos. Mas o que não passa são as nossas mazelas espirituais, as nossas limitações, nossos defeitos espirituais, porque esses irão conosco quando nós desencarnarmos. As mazelas físicas, nós aqui temos a habilidade, através da dor, da dificuldade, nós vamos buscar dentro de nós energias que nós nem conhecíamos, vamos ser ajudados pelos nossos guias espirituais, e ali nós vamos administrando isso e fazendo o grande papel que é o objetivo dessas dores que nós passamos, que é a mudança de pensamento no nosso coração. A pureza entrando no nosso coração. Ser um menino, mais uma vez, um menino puro diante de tudo. Olhar para as pessoas e para as situações, buscando o que há de bom naquele momento.
Porque não adianta a gente estar buscando as coisas ruins, porque disso nós já temos em abundância na nossa vida. Falhas, até porque estamos em mundo de provas e expiações, fomos todos atraídos pelas nossas imperfeições para aqui nesse mundo estarmos todos nós. Mas chegou o momento glorioso de mudança de cada um de nós, e nós devemos agradecer a Deus a grande transformação que a doutrina espírita faz em cada um de nós. O Espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado por apenas algumas pessoas? Isso nós já falamos, né? Que realmente a mudança de conhecimento de cada um de nós, ela proporciona essa transformação naturalmente. Por exemplo, nós vamos estudar as séries necessárias, a preliminar, o ginásio, o científico, a faculdade, e depois fazemos pós-graduação, ou seja, todo o estudo nos leva a um conhecimento, e todo conhecimento transforma cada um de nós. Então esse é o papel da doutrina espírita, ele vai fazer com que a humanidade se transforme naturalmente, porque o espiritismo não vai querer fazer prosélito, não é a questão do espiritismo chamar pessoas para ser espírita, mas chamar as pessoas a acordarem diante das propostas espirituais que o mundo hoje nos oferece através do Consolador prometido. Então a sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que ele abre o caminho e serve de apoio. Então a proposta da doutrina espírita do Consolador, ela vai ser mais acelerada do que o próprio cristianismo. Foi, na verdade, lento durante séculos e séculos, com tantas dificuldades, nós vemos a história da humanidade. Mas a partir do momento que nós descobrimos essas verdades, nosso salto quântico vai ser imenso, porque nós vamos acelerar o processo de transformação e a humanidade da regeneração que hoje nós adentramos vai ser uma humanidade feliz, onde as casas não vão ter muros, onde as pessoas vão acordar de manhã cedo, uma para ajudar as outras, onde haverá um só pastor e um só rebanho, porque isso ninguém pode evitar, meus irmãos. Emmanuel diz no Consolador, aliás, no Pão Nosso, capítulo 41 do livro Pão Nosso, ele diz: quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais acusará o irmão não mais falará mais do outro irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões se converterão em arado, os homens de armas volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais vomitarão chamas e fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. A alegria estará estampada no coração de todos nós. Os homens de justiça não apenas serão justos e corretos, mas profundamente bons. A oração será de alegria e de louvor. As casas religiosas todas farão a grande fraternidade suprema aqui na terra. E o pensamento de Deus viverá em todos, no nosso pensamento e nos nossos atos naturalmente, porque o Cordeiro de Deus fará com os nossos corações resplandecer a magnitude dos ensinamentos de Deus. Então, é isso que nós estamos vivendo com o planeta novo que se aproxima, com esta mudança, com o Consolador na nossa vida. Nós estamos nos preparando para essa nova era, onde a felicidade vai viver no coração de todos, onde não mais vamos ver o maltrato dos animais como nós vemos hoje, que dói no nosso coração, onde nós não vamos ver mais a prisão das pessoas, onde nós não vamos ver mais os responsáveis pela segurança soltar nas ruas milhares de delinquentes
que nós estamos vendo hoje na mídia, o grande impacto que houve essa liberdade dada a pessoas que eram para estar presas, recolhidas. E quando nós que devemos estar livres, estamos presos, somos algemados, somos impedidos de dizer nem o que nós pensamos. Eu certo dia coloquei na internet um texto que veio para mim sobre uma comunicação de Chico Xavier, sobre essa questão política do Brasil. Meus amigos, pense, milhares de pessoas espíritas entraram na internet e começaram a me bater de maneira rude realmente, de maneira assim, que eu não tenho nem condições de explicar. Espíritas que eu conheço, todos porque pensam diferente politicamente. Então nós devemos respeitar o pensamento de cada uma que pensa diferente, porque ninguém vai responder por ninguém, nós vamos responder por nós próprios. Se uma pessoa é a favor, por exemplo, do aborto, nós devemos respeitar ela, porque ela por si só já vai responder por ela mesma, porque ela está indo na contramão de uma nova era de paz, da vida, porque o maior bem que nós podemos receber na nossa caminhada evolutiva é a vida que Deus nos deu. Então, nessa internet, eu comecei a receber pancada de todo mundo, inclusive da casa que eu trabalho, que eu sou voluntário. Pessoas me criticando, mas tal, o que é que você está falando? Não fale isso, porque a mensagem falava assim, de fatos que aconteceram politicamente aqui na Terra e se comprovaram aqui na Terra. E falava desse momento assim que a gente teria uma solução para um mundo melhor, que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Então isso causou uma polêmica e eu vi naquela dor que eu recebi de todas as pessoas. Quando um amigo meu da casa onde eu frequento ligou e disse, mas meu amigo, o que é que você está fazendo? Pare com isso. Eu disse, meu amigo, olhe as mensagens que estão recebendo e me aponte uma que eu falei mal de alguém. Quando todos me acusavam, diziam que eu estava um louco, que eu era um desequilibrado e falando mal mesmo da minha vida. Até minha mãe entrou nessa história. Minha mãe, coitada, desencarnada. Mas o que é que serviu isso para mim? Isso me fez menor? Não. Me fez maior, que eu compreendi que devo ficar, em certos momentos, silêncio vale muito mais do que você expor aquilo que você pensa, porque nem todo mundo pensa igual. E nós estamos no estudo de hoje vendo justamente isso, que existem duas humanidades que se gladiam uma com a outra. Aquela que acredita num mundo melhor e aquela que acha que esse mundo, para ser melhor, deve continuar com as aberrações que nós estamos vendo a cada dia, que são os sinais chegados para cada um de nós. Então é isso, meus irmãos. A felicidade está ao nosso lado e nós ainda não vimos. Ela está nas coisas simples, porém fundamental para a nossa sobrevivência. Devemos observar as coisas simples que chegam para cada um de nós. Cada ser que chega ao nosso encontro é um obstáculo que nós temos para crescer ou um obstáculo para que a gente desça, porque aquele pode estar ali impedindo que nós desçamos o degrau com as nossas imprudências, dando um conselho positivo. E também pode ser um empecilho para que nós cresçamos, aprendamos, porque ele pode dizer, você está errado, nada disso é certo. Devemos perguntar a nós mesmos, dentro do nosso coração a lei de Deus se encontra e é nela que nós vamos dar continuidade à nossa vida. É nela que nós podemos um dia dizer, obrigado, Senhor, por eu ter vencido o mundo, assim como tu também venceste, Jesus. Então os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.
As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui nos convidam e nos chamam com esses sinais. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu: Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Essa mensagem que encerra nossa tarefa no dia de hoje é a síntese da doutrina espírita ditada por Jesus de Nazaré, o Consolador, que ele próprio prometeu que Deus enviaria, e o Consolador é a chave para nosso soerguimento, para nossa transformação moral aqui na Terra. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço de parabéns para todos que fazem a União Espírita Maria de Nazaré. E orações para os fundadores que, ora, nesse momento, com certeza voltam tomando o corpo mais uma vez, para dar continuidade ao trabalho que eles fundaram aqui na Terra. Porque nada está perdido, tudo continua, porque nós somos eternos. E nesse momento eu retribuo a palavra aos irmãos que dirigem o trabalho da noite de hoje, para que seja feita a prece final do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe, muita paz, que Jesus continue reinando em nossos corações. Que assim seja, meus irmãos.